Tenho o prazer de receber no programa de hoje os candidatos do PMDB que pretendem, então, oficializar a candidatura na convenção do partido, que acontece aí neste final de semana, será no próximo sábado, inclusive, né, a convenção do partido. Mas ontem, segunda-feira, dia do colono, foi apresentado o candidato a vice, aliás, com bastante suspense. E o suspense justamente demonstrou que era necessário, porque é uma pessoa nova no cenário que temos de política a nível municipal. Já tínhamos especulações sobre outros nomes do PMDB, mas o candidato que o PMDB apresentou não é nenhuma pessoa que é tão conhecida, por assim dizer, no cenário político. Já concorreu a vereador, já trabalhou na Prefeitura Municipal por um bom período, mas estava afastado nos últimos tempos, então, e agora colocou o seu nome à disposição para concorrer, então, a vice-prefeito, que é o Inei Cor, juntamente, então, com Naira Saibt, que vai concorrer a prefeita aqui no município de Nova Petrópolis, nessa chapa única, então, pelo PMDB. Então, inicialmente, cumprimento a Naira. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, agora filmado também, Naira. Bom dia. Bom dia. É uma honra só estar aqui na Rádio Nova. Gostaria de deixar meu bom dia a todos os ouvintes e a minha felicidade de estar participando hoje, tendo ao meu lado, então, meu colega como vice-prefeito, candidato a pré-candidato a vice-prefeito. Então, para mim é uma honra e um orgulho muito grande estar com o Inei. E tenho certeza que juntos vamos trabalhar muito por essa cidade. Imagino, Naira, que a pré-candidatura seja apenas uma designação que se dá agora, apenas a título de formalidade, porque a candidatura propriamente dita só acontece depois, né, do período das convenções, que ocorre para o PMDB. Isso. No próximo sábado, a convenção. Isso. Vai passar, com certeza, a candidatura de vocês, a dupla é essa, já está fechada? Já está fechada. É consenso dentro do partido e ontem foi um momento assim bem de muito orgulho para nós, assim, que houve uma participação expressiva da nossa executiva. Então, hoje o Inei já está fazendo parte dessa nova caminhada. Muito bem. Inei, bom dia. Seja bem-vindo também ao nosso programa. Bom dia, sócios. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova FM. É com muito orgulho que eu aceitei esse compromisso junto com o partido para a pré-candidatura a vice-prefeito junto com a Naira. A Naira é uma pessoa que eu conheço desde a época da SIMP, me orgulho do trabalho dela, uma pessoa com visão de futuro, uma pessoa com visão de para frente, gestora de empresa privada, que é muito bem-vindo numa empresa pública. E o meu foco é mais ou menos mais parecido com isso, porque eu administro uma empresa desde os meus 18 anos de idade e a gestão pública, na verdade, não é nada mais, nada menos que uma continuação de uma administração privada. De fato, tu falaste aí sobre desde os 18 anos, é importante, eu gostaria até que tu apresentasse brevemente o teu currículo. Depois também vou pedir a Naira, mesmo que a gente já tenha feito isso em momento anterior, mas é importante a gente fazer esse resgate para dizer quem é quem, né? Quem é que está se propondo a disputar a prefeitura aqui do nosso município, Inei. Quantos anos tu tens agora? Desde os 18, trabalhando então já na gestão empresarial. Isso, eu tenho 44 anos, vim do interior de Nova Petrópolis, na comunidade Arroio Paixão. Meus pais são agricultores até hoje, família humilde, da família Cor. Aos 18 anos abri a minha empresa de transportes, a qual estou há 26 anos administrando. Na época de colégio já me envolvia muito em políticas colegiais, por Padre Werner, participando da diretoria do GEPA, depois União dos Estudantes Neopetropolitanos, da qual conseguimos em 93 o auxílio de 50% para os alunos do ensino médio para poderem estudar à noite e durante o dia também. Isso foi uma conquista conquistada junto com o então prefeito Siegfried Drexler, que eu encabecei. Fiquei na presidente durante 10 anos, enquanto estudante do Padre Werner. Entrei no PMDB em 2003, o qual em 2004 concorri a vereador. Fiz uma ótima votação, no meu entender, porque era uma época que eu estava com 32 anos de idade, então era talvez muito jovem até para a própria política. Depois acabei me afastando um pouco da política diretamente dos partidos. Trabalhei durante 10 anos na prefeitura
4 anos e meio atrás do balcão, atendendo diretamente a comunidade na área de transporte escolar e transporte coletivo do município, a qual eu participei da organização do edital de licitação do transporte coletivo que existe até hoje. E sempre defendi uma ideia de uma terceira via em Nova Petrópolis. Nunca se houve, até hoje, 3 candidatos a prefeito, que eu consiga me lembrar. Então essa é uma briga antiga, uma luta antiga, que eu sempre defendi. E outra, uma inovação. A gente nunca teve uma mulher para prefeita, para candidata. Hoje se fala tanto em igualdade, homens e mulheres, e a mulher sempre fica de lado quando se trata de política. E essa é a ideia que tem que ser mudada. Então essa é a minha ideia de uma conjuntura maior da própria política, uma ideia nova com uma mulher prefeita. Essa ideia, então, que vocês têm, inovando com a mulher concorrendo a prefeita pela primeira vez, e também com uma pessoa que não tem uma carreira política, não chegou a atuar na Câmara de Vereadores, foi candidato e agora coloca seu nome para concorrer um cargo tão importante que é também de vice-prefeito. É importante sim, afinal de contas, né, na ausência, no impedimento do prefeito municipal, é o vice que assume, está aí a responsabilidade do vice-prefeito também, de ser um nome que tem a responsabilidade nesse sentido. Falaste, Ney, sobre esse perfil de vocês, que é parecido, né? Ambos são do setor empresarial. Eu gostaria que a Naira também falasse um pouquinho sobre a sua trajetória na empresa Saipt Máquinas, falasse um pouquinho também sobre o teu currículo, Naira, para as pessoas que te conhecem e aquelas que não te conhecem tão bem assim, possam saber um pouco mais sobre a tua pessoa, sobre a tua carreira profissional. Eu sou casada com o Breno Teodoro Seibt, ou Saipt para Nova Petrópolis, né? Sou diretora administrativa financeira da Saipt, estou afastado atualmente em função de ser pré-candidata a prefeita. Tenho uma caminhada dentro de Nova Petrópolis, mais na parte social, que começou como madrinha da PAI. Depois, dentro da Saipt, fizemos várias ações referente à responsabilidade social. E em 2005, eu entrei na SIMP como secretária, quando o senhor Jorge Schaefer era então presidente. Atuei 2 anos, então, como secretária. Depois, na gestão seguinte, quando o senhor Jorge Wilson de Debir foi presidente, eu fui sua vice-presidente por 2 anos. Eu o substituí por 4 meses no final da sua gestão, e ali eu me apaixonei pela SIMP. Foi um momento da minha vida inesquecível. Fiquei 4 anos como presidente, então fui presidente durante 2 gestões. Foi um trabalho que, com certeza, eu consegui agregar um pouquinho, mas eu aprendi muito e conheci muitas pessoas interessantes, assim, que me deram um aprendizado de vida que eu não teria se não tivesse feito parte naquele momento da SIMP. Ano passado, fui convidada para assumir o Concepro, e na nossa gestão, assim, o Concepro vinha numa fase muito difícil financeiramente. Assumi em abril do ano passado, e em 6 meses a gente conseguiu dar a volta financeira, que a gente tinha dívidas antigas, a gente conseguiu pagar todas as dívidas. Em 6 meses nós tínhamos pago tudo e nós tínhamos dinheiro aplicado, e também refizemos o estatuto, que o último tinha sido de 2005. Então agora estamos com dinheiro em caixa, e eu acredito que no futuro o Concepro vai conseguir fazer algum trabalho em benefício da comunidade, que tenho certeza que vai dar um respaldo muito positivo. E agora na política, eu nunca tinha pensado em entrar assim realmente. Só que, como todos falam, quem é político, que vira um vício, uma cachaça, eu tomei dessa cachaça agora. Estou me apaixonando, eu vejo assim, a parceria, a integração das pessoas é um novo momento para mim, é um novo aprendizado. E acredito que a gente tem que estar sempre aberta ao aprendizado, que daí tu aprende. E eu estou aprendendo muito. Eu tenho muito para aprender dentro do ramo político, mas eu tenho a minha trajetória dentro da minha empresa, né? Então, isso me dá muita bagagem e me fortalece muito como ser humano e como pessoa. Muito bem. Estou conversando, então, com a Naira Salter Saipt, também com o Inei Cor, ele que concorre, então, a vice-prefeito nessa
chapa pura pelo PMDB, né, lançada pelo PMDB, que terá então a Naira Salter-Seibt como candidata então a prefeita aqui do nosso município de Nova Petrópolis. Naira, o que tu falarias sobre o INEI, que certamente é uma novidade para a população de Nova Petrópolis, como um possível vice-prefeito, está lançando aí a sua pré-candidatura a partir de sábado como candidato oficialmente aí ao cargo de vice-prefeito. Eu já conhecia o INEI assim muito de vista, né? A gente conversava em algumas ocasiões, mas agora, desde que a gente bateu o martelo para essa parceria, a gente está vendo que a gente tem muita afinidade, né, INEI? A gente tem assim as mesmas preocupações para o futuro de Nova Petrópolis. Como o nosso histórico é muito parecido, assim, de luta, de trabalho, a gente nunca ganhou nada de mão beijada. Eu que venho de uma família humilde, meus pais não eram agricultores, mas a minha mãe era costureira e meu pai era gráfico. Então, eu sei o que passar por dificuldades na vida, assim, os momentos difíceis que a gente teve. E eu acredito também, esse momento agora que a gente fala em crise, tem algumas empresas que não estão passando por isso em função do seu segmento, mas ela não é por acaso. Ela vem para nos fortalecer como seres humanos e como os empresários. Tu aprende a lidar com situações que talvez tu nunca tenha lidado. E isso aqui eu tenho certeza que vai fortalecer muitas pessoas, e o INEI vem junto comigo trabalhar nesse momento, completar o pré-candidato a vice-prefeito, ele tem que ser um complemento do prefeito, do candidato, essa função de pré-candidato a vice-prefeito, né? Ele tem que trabalhar junto. Não existe o vice que não é vice. O vice tem que trabalhar junto com o prefeito. Tu tem que te unir e fazer um trabalho em conjunto. Não pode ser um cargo que fique em segundo plano, mas sim um trabalho de muita união e com o mesmo foco. Essa é a ideia, então. Inei, pergunto para ti, estás preparado para ser aí um bom vice-prefeito, trabalhando junto com a Naira, como ela coloca como desafio a ti? Com certeza. A gente nunca entra numa disputa quando não se está preparado. Eu, desde pequeno, sempre fui muito objetivo, muito incisivo nos meus objetivos a alcançar. Tanto na vida pessoal, empresarial, no meio de esportes, que eu praticava bastante a área de esportes, que eu gosto até hoje. Me sinto preparado, pois atuei dentro da própria prefeitura, e eu sei a preocupação que a comunidade tem quando chega no balcão e te pede uma informação. E essa informação tem que ser dada, às vezes não o que a pessoa gostaria de ouvir, mas pelo menos tratá-la, dizendo um não para ela e dizer assim, ó, realmente não dá para fazer, mas nós temos que ver o que dá para fazer, entendeu? E não chegar simplesmente, não olhar para uma pessoa e puxar outra para o teu lado. Então a gente tem que tratar as pessoas de igual para igual. E eu tenho essa parte humanitária, o pessoal que me conhece, da parte do interior, que eu vim da colônia, então me sinto bem preparado para isso. Acho que são desafios novos que a gente assume, mas desafios que agregam cada vez mais a nossa própria vida pessoal. Tudo na vida é um aprendizado. E eu, não estando envolvido diretamente na política nos últimos anos, mas eu vim me preparando, lendo sobre a administração pública, sobre o trato com as pessoas. E como a Naira mesmo falou, a função do vice-prefeito não é meramente um vice-prefeito. A função do vice-prefeito, na minha opinião, é até mais importante, porque é um elo que vem lá do interior, que tenha o tempo de visitar o eleitorado, a comunidade, e trazer para o prefeito o que talvez o prefeito não consiga sair, porque ele está muito preso num gabinete, pelas funções próprias dele. E o vice-prefeito já tem mais liberdade para poder ir atrás disso e, com isso, trazer a comunidade mais perto da própria prefeitura, que é o que todo mundo pede. Muitas vezes a gente vai na prefeitura, o pessoal tem medo de entrar na prefeitura achando que é um bicho de 7 cabeças. Não é. A gente simplesmente, eleito, a gente for, a prefeitura tem que estar de portas abertas para receber a comunidade. Ela tem que se sentir bem dentro de uma prefeitura, independente de A, B ou C em quem votou. É a minha ótica. E eu muito feliz por nós sermos uma terceira via, que muita população pedia. E foi uma das maneiras, umas condições que eu
sempre defendi, sempre bati. Então, sinto-me preparado para isso e acho que a gente vai fazer uma boa dupla, se assim for o próximo pleito. Falaste, Ney, que ficaste afastado da política por alguns anos. Ontem tu até revelou, depois, na tua manifestação, que decidiu, inclusive, nas últimas semanas, a colocar o teu nome à disposição do partido para concorrer a vereador, inclusive para vice-prefeito. E daí o partido assim decidiu, inovou, lançando o teu nome, tendo então o teu nome como candidato a vice. Este teu afastamento da política, pelo que tu falaste durante a apresentação da tua pessoa como pré-candidato então a vice-prefeito, foi justamente por não compactuar com o PMDB, que estava coligado com o PP. Essa coligação que, pelo que tu demonstrou, não concordava. O PMDB anterior te representava, o PMDB agora te representa, e pergunto também, já que vocês, se assim forem eleitos, estarão alinhados a nível estadual e nacional. O PMDB, a nível de estado, né? O governador, ele, tu compactua, tu concorda com o posicionamento do PMDB de hoje, a forma de trabalho do governo, e também há uma concordância? Qual que é a tua visão a nível federal, já que temos aí o Michel Temer como presidente interino, e é possível que vá continuar ou não, mas tudo indica que essa continuidade deverá ocorrer, claro, precisa antes o julgamento aí do impeachment da Dilma Rousseff, mas é uma tendência que vá até o final desse mandato, dessa gestão a nível federal, a permanência do Michel Temer. Qual que é a tua visão a nível de PMDB, de baixo acima? Bom, início assim, eu me afastei por não concordar realmente com algumas coligações que o PMDB fez há anos atrás, mas e me afastando um pouquinho do partido, mas sempre acompanhando o partido no seu geral. A nível estadual, eu considero o Sartori uma pessoa muito centrada, principalmente pelo que ele fez por Caxias do Sul. No início de Caxias do Sul ele foi muito criticado quando ele assumiu a prefeitura, fez algumas mudanças meio radicais para a época, como ele fez agora no estado também. Talvez algumas coisas eu não concorde que esteja acontecendo no estado, mas o estado vem de um déficit muito grande e não é de hoje, é de antigamente. Então não é só um governo que vai corrigir. Então ele está, na minha opinião, está no caminho certo. Se ele conseguir aguentar e fazer toda a mudança que tem que ser feito, mesmo não agradando A ou B talvez, mas alinhando o estado de uma maneira em geral, eu acho que é bem válido. A nível federal, deu para perceber agora que o Michel Temer, ao assumir, não se sabe realmente se era problema de gestão de governo ou não, mas parece que a economia do país começou a dar uma melhorada após isto. Porque hoje a população está muito desacreditada no político, porque é muito negociata, é muita conversa para cá, é joguinho para lá. Por isso que eu, na minha cidade, Nova Petrópolis, sempre defendia que um partido tem que ser forte, tem que ser grande e tem que seguir sozinho o seu caminho. Não dizendo que na proporcional não tenha parceiros, a gente tem que ter parceiros para trabalhar junto, mas tem que ser uma filosofia, uma linha de pensamento que o partido tenha. Eu acho que o partido me representa, e eu represento muito bem o partido, porque isso deu para perceber nos últimos dias, conversando com o próprio partido, o presidente e alguns integrantes, que a ideia do partido é a mesma, que eu tenho definido há muitos anos. Então é uma conjuntura que vem desde o município, estado e federal. E com certeza, tu tendo essas três linhas de frente de trabalho, tu conseguindo trabalhar município pedindo recursos no estado e a própria nível federal, tu consegue fazer muito mais pelo município do que propriamente o município ser um partido, o estado outro e o federal outro. A gente sabe que deputados trabalham dessa maneira, então a gente tem que estar sempre focado e pegar todas essas parcerias. Muito bem, estou conversando então com o Inei Có, candidato a vice-prefeito na chapa pura do PMDB, né? Chapa pura que o PMDB lança, então, a majoritária do nosso município, tendo como candidata a prefeita, então, a Naira Salter Saibt. Naira, vocês têm o perfil de gestores. Uhum. Ambos conduziram empresas, aliás, estão conduzindo ainda, e eu pergunto para ti, qual que é a relação e, principalmente, que projetos de um outro gestor que tinha essa característica, esse perfil de vocês, que esteve à frente da Prefeitura Municipal,
entre os anos 97 e 2000, vocês pretendem dar seguimento, falo de Roberto Luiz Queu, né, que foi prefeito do nosso município e que também tinha esse perfil de ser do setor privado e de implementar uma política com as características, com os traços do setor privado, até porque ele tinha esse perfil. Eu vejo assim, nós vamos trabalhar dentro de uma prefeitura com o dinheiro que não é nosso. Primeira coisa, é de todos. A responsabilidade é muito maior. Uma das características assim, que eu acredito que é bem forte no Roberto e é em mim é o trabalhar com planejamento estratégico. O que te leva ao planejamento estratégico? Tu ter dados, indicadores para tomadas de decisão. O nosso município vem crescendo, o nosso turismo vem crescendo, a diversidade de setores de indústria e comércio vem crescendo. Então, é o momento de parar e pensar também o futuro de Nova Petrópolis, não somente os 4 anos. Eu sou apaixonada por essa cidade, moro aqui há 35 anos, ela é mais minha cidade do que onde eu nasci, e tenho certeza que com esse trabalho dentro da polícia, do grande guarda-chuva da prefeitura, junto às suas secretarias, trabalhar com as necessidades do interior. Aí eu acredito muito que o Inei vai poder me ajudar trazendo essa leitura do interior para trabalhar as necessidades de todo o município. Todo o morador paga imposto. Não podemos dar privilégio para ninguém. Tem que ser assim, eu vejo o nível de igualdade, todos têm direito. É o dinheiro da comunidade, não é dinheiro da Naira e nem do Inei, é do município de Nova Petrópolis. A responsabilidade sempre é maior. Assim, era uma coisa que eu pregava muito dentro da Simp como no Concepro. A responsabilidade, o teu dinheiro, tu faz o que tu queres. Agora, quando é dinheiro público ou de uma entidade, a responsabilidade é muito maior. Acredito que nos próximos anos os recursos vão ser mais escassos, então nós temos que planejar cada vez mais, porque sabemos que a crise, entre aspas, que não é para todos, ela é cíclica, vem um momento que cai, mas o Estado está começando a se organizar, o país também, e isso vai retomar o crescimento. E nós temos que começar já a pensar em ações, deixar pronto que quando tiver condições financeiras, conseguirmos executá-los. Então, é fazer o planejamento de ações, que tem algumas coisas que tem que ser feito no município, que o custo é grande. Então, nós não podemos prometer uma coisa que não terá condições imediatas de ser executada. Então, nós temos que fazer ações a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E acredito que a política está chegando a um ponto que as ações importantes para o município, todos os prefeitos, futuros prefeitos, eles vão continuar as ações importantes. Não pode mais ser uma coisa assim, eu quero fazer isso. É nós queremos fazer. Nós temos que trabalhar para o futuro de Nova Petrópolis. E se a gente passar fim de semana na nossa cidade ou num feriado, a gente vê o aumento do turismo, o turista está ficando mais aqui, então aumenta a nossa responsabilidade. No momento que eu trago mais pessoas para a minha cidade, eu tenho que me responsabilizar por elas também. Então, eu acredito assim, que tem muito trabalho pela frente em Nova Petrópolis, agora e no futuro. Muito bem, para a gente finalizar essa entrevista, então, com a Naira Salter-Seipt, também com o Inei Có, eu gostaria de perguntar para vocês qual que é a percepção diante desse grande desafio, que é se apresentar como uma terceira via, sendo que teremos do outro lado, muito provavelmente, um prefeito em exercício e um ex-prefeito por 2 gestões, tendo como vice um presidente da Câmara de Vereadores, que também tem ampla experiência no Legislativo Municipal. Do lado do prefeito Regis Luiz Ram, falo então do Charles Petzinger, e do outro lado, não está certo ainda, mas o que se cogita hoje é um vereador também de 4 mandatos, o Jorge Luiz Lidke. Como vocês veem esse desafio e como que vocês encaram essa disputa eleitoral
a partir de agora, se apresentando então como a terceira via, sendo vocês, usando as palavras do presidente do partido ontem, nessa segunda-feira, dia 25 de julho, na apresentação então do vice-prefeito, inovação e renovação. Imagino que a proposta deva estar centrada justamente nessas duas palavras, que é propor algo novo para a nossa comunidade. É nesse sentido? Eu vejo assim, ó, todos os candidatos que já têm uma experiência política, eles tiveram o seu primeiro momento de experiência. Nós estamos passando agora o que eles já passaram lá atrás. A gente vem com o nosso conhecimento de gestão particular, não na vida pública, mas assim, ó, tu nunca faz um trabalho sozinho. Dentro da prefeitura tem pessoas capacitadas, e Nova Petrópolis não é diferente de nenhuma outra prefeitura, porque senão ela não estaria até hoje funcionando tão bem. E tu nunca faz um trabalho sozinho. Tu sempre faz trabalhos de parceria, em conjunto. Então eu vejo assim, ó, é fundamental o trabalho, o nosso trabalho, como pré-candidato a prefeita hoje e do Ney como pré-candidato a vice, de união, já começa agora, na campanha. E acredito muito na nossa chapa. Eu nunca entro em nada se eu não acredito que eu possa realmente trabalhar para o bem da comunidade. Muito bem. 30 segundos para finalizar, Ney. Tuas considerações acerca desse desafio que se propõe, né, que se apresenta para vocês de ser a terceira via. É um desafio grande que eu acho que a gente tem toda a capacidade para vencer mais esse desafio. Eu estudei muito pela cidade, andando nos últimos meses, anos, que o pessoal quer caras novas, ideias novas e pessoas novas na política. Por isso que a gente está se apresentando como pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito. A Naira, com bastante conhecimento, uma pessoa que já atua em vários setores, e eu com uma inovação. O desafio vai ser grande, não tenha dúvida disso. A gente tem 2 políticos com carreira exemplar, vereadores com carreira exemplar, que estão vindo como concorrentes para nós, mas a gente está preparado para vencer mais esse desafio, como todos os desafios que a gente tem na nossa vida. A gente não pode simplesmente achar que não pode conseguir. A gente tem o desafio pela frente e é essa a nossa meta para o futuro e para o futuro de Nova Petrópolis também. Muito bem, muito agradecido. Essa foi então a entrevista com a Naira Saltersheim e também com o Inei Có. Ambos, então, representando o PMDB, que vai com chapa pura para a eleição municipal, concorrendo, então, ela a prefeito e ele ao cargo, então, de vice-prefeito.